bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia para a glória de Deus. Nós estamos aqui porque nós estamos alegres, nós estamos confiantes, glória a Deus, que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, vai destruindo, Senhor, todo impedimento, quebrando toda a corrente, derrubando toda a muralha, porque o Senhor envia anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, glória a Deus, estando conosco, nos protegendo de todo o mal. É por isso que nós estamos alegres aqui nessa manhã, porque já estamos profetizando isso sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família é bendita do Senhor, amém? Então vamos começar esse culto matinal para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Abra comigo aí a tua Bíblia no livro de Salmo 5. Igreja, eu acho engraçado, a minha família é uma família grande, né? Bom, só eu tenho 3 filhos, então você imagina. Aí vem os filhos, os netos, os genros, né? E assim vai. Minha mãe, meu irmão, com a minha cunhada, muita gente aqui em casa. Só que quem não tem crise em família? Tem. Apesar de nós muitas vezes sermos gerados, né, o mesmo sangue, tem personalidade, caráter diferente. Graças a Deus aqui na minha família, nós temos uma certa comunhão. Mas de vez em quando tem, né? Aqueles arranca-rabo, desculpa falar. Tem sim, mas a gente se ama e não se larga. Agora, que coisa terrível que vai acontecer aqui nessa palavra que eu vou falar com vocês. O rei Davi, ele teve que fugir do seu próprio filho que conspirava contra ele. Muito triste isso, né? A gente vê aqui uma família que foi destruída, talvez ali por conta de um deslize ali do rei Davi. São coisas que acontecem que às vezes podia ter evitado, mas é por conta de um deslize aqui, que é um assunto para uma outra live, uma outra palavra, uma outra vez, mas por causa de um deslize dele, aconteceu 1000 coisas, a família dele foi destruída, desestruturada. Por isso o Senhor vem nos dar um alerta aqui essa manhã. Antes de fazer, pensa, repensa, escreva, leia. Eu aprendi uma coisa, antes de eu fazer alguma coisa, agora eu escrevo, leio. Isso me faz bem, quando eu leio me cai bem, né? Ou então eu me ponho no lugar se Jesus faria isso está me fazendo bem ou está me incomodando? Tipo, você está em paz para fazer isso ou está te incomodando? Então, talvez o rei Davi não fez isso, né? Talvez ele, por uma emoção ali de 5 minutos, ele estragou a casa, a família e um reinado todo. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor que está no livro de Salmos, versículo 3, no capítulo 5, Salmos 3, 5. Olha só, no título da minha tá assim, ó. Davi confia em Deus na sua adversidade. Então Davi, ele pega o que ele estava passando ali naquele momento e ele confia em Deus, quer dizer, ele entrega em Deus aquilo que ele estava passando. Eu confio nele, eu vou entregar para ele me ajudar. É mais ou menos isso. Então ele confiou em Deus aquilo que ele estava passando. Então ele escreve esse salmo que começa assim, ó: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. No caso dele é um filho, né? Que triste. São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Porque Davi aqui, ele tinha deslizado. E o pior do que você ter pessoas com o dedo apontado para você, te julgando, juízes de si próprios, pior do que você ter pessoas assim, é o seu eu te acusar, né? É a tua consciência te acusar, o teu remorso te acusar. Então aqui ele fala assim, ó: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas eu acho que o problema não era só as pessoas falarem, falar, poxa, Davi pecou contra Deus, Davi era o coração segundo o coração de Deus, o homem de Deus, que Deus confiava, ele pecou contra Deus. Eu acho que isso é o que trazia mais dor para ele, trazia mais aquele confronto na alma dele. E aí ele continua falando, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor. Quem nunca? Quem nunca? Porque você fazer uma oratória, orar é uma oratória. Então você vai conversar com Deus. Não existem frases programadas. Porque eu acho, no meu achismo,
na minha pequenez, né, no meu mundinho aqui, eu acho que o senhor nem ouve essas mensagens programadas, sabe essas orações programadas? A pessoa vai lá, tá orando, ai, Pai nosso que está no céu, olhando pro teto, ou então tá aqui, ó, no celular, Pai nosso. É mensagem tá aqui, gravada aqui. Eu creio que o Senhor, ele ouve a nossa oratória que vem de dentro da alma, do coração. É a voz da alma, é essa voz que o Senhor ouve, né? Não são mensagens programadas. Então aqui, eu acho mais lindo que ele fala assim, ó, com a minha voz eu clamei, porque a oração, você está orando, é uma oratória, conversando. A orar, oratória, conversar com Deus. Agora o clamor é quase um pedido, de um grito, é quase um socorro da alma, é quase sua alma berrando, né? Pedindo socorro. Então aqui ele fala assim, eu clamei. Você pode clamar também essa manhã. Clama do fundo da sua alma. Clama com toda a força que há em você. Para você vai ver o trabalhar de Deus. Aqui o Davi fala que ele clamou ao Senhor. E olha aqui o que aconteceu. E ele me ouviu. Desde o seu santo monte. O Davi clamou, mesmo com todos esses deslizes, porque o Senhor, ele é fiel. O Senhor é maravilhoso. E aí começa assim de novo, ó. E eu me deitei e dormi. E eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Então imagina assim, ó, que ele estava ali, né? Davi estava ali, naquela angústia, clamando ao Senhor com medo. Porque como que você vai dormir sabendo que o teu filho está te perseguindo para te achar, conspirando contra você? E não é igual hoje que você tem uma casa que você pode se trancar. Ele fugiu para o meio do deserto. Davi fugiu para se esconder em caverna, no meio do deserto. Então até dormir era complicado para ele. Então aqui fala que ele levantou uma voz, ele clamou, ele levantou uma voz. E o Senhor ouviu ele dos altos montes. Então ele fala assim, eu deitei, eu dormi. E eu me levantei porque o Senhor me sustentou. Então clame ao Senhor que você vai voltar a dormir. Então, esse voltar a dormir... Sim, também, porque é muito bom uma noite de sono, né? Mas o voltar a dormir é descansar. Descansar nos braços do Senhor, voltar a dormir, voltar a confiar, voltar a ter paz. Volte a dormir na presença do Senhor. Levante um clamor. Aqui, Davi estava sendo perseguido, aquela briga no meio da família, aquela coisa terrível, ele estava angustiado, não se via sozinho. A única pessoa que ele tinha e que ele sempre teve era Deus. E ali ele fala que ele levantou uma alta voz, levantou um clamor, e o Senhor ouviu e ele voltou a dormir. Então ele confessa que eu só deitei, eu dormi porque o Senhor me fez dormir, e o Senhor me acordou, porque o Senhor estava comigo e ouviu o meu clamor. Amém? Então volte a dormir nos braços do teu Pai. Tenha paz. Amém? Tenha paz. Tenha sossego na alma. Tenha refrigério. Viu? Volte a ficar naquele equilíbrio. Volte a ter equilíbrio. Viu? Em nome de Jesus, é já que eu desejo para vocês aqui nesse dia. Então vamos orar? Senhor, Tu és grande, Tu és soberano. Pai, ai, que oração gostosa. Quando Davi orou, ele falou, eu deitei, eu dormi, eu me levantei porque o Senhor me sustentou. Quantas vezes, Pai, o Senhor tem nos sustentado? Ah, Deus poderoso, sustenta quem está precisando de um alicerce, de uma estrutura. Pai, o Senhor pode dar estrutura, sabedoria, alicerce para quem está vendo esse vídeo, Pai. Para que consiga, Pai querido e santo, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Ah, Deus, para que consiga levantar o clamor e o Senhor ouvir a petição e vir ao socorro e entregar a vitória, Senhor, a chave da bênção para essa pessoa. É o que nós te pedimos, meu Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Então fique debaixo dessa paz, né? Fique debaixo dessa graça, fique debaixo desse consolo e durma nos braços do Papai. Amém? A paz, Senhor Jesus.